A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe a nós todos, independentemente, como sempre eu falo, né, de raça, de cor, de placa, de igreja, né? Deus é do povo. Agora o povo também tem que ser de Deus, para que tenha ali uma intimidade, né? Nós tem que ter uma intimidade com Deus. Então, Ele é o nosso Deus. Então nós tem que ser filho dele, né? Nós tem que ser dele, para que isso tenha um encaixe, um grupo, né? Ali um movimento ali junto, né? A unidade, ou seja, se reunindo, né? Então, meus amados irmãos, e também aqueles que não são irmãos, que Deus abençoe, né, ricamente a vida de cada um. Eu estou aqui no livro de Lucas e vim trazer essa mensagem que veio a mim desde ontem. E aqui, eu vou colocar aqui, passar, entregar, né? Como eu gosto de compartilhar o que vem a mim, o que é bom. O que é ruim eu deixo de mim para trás, né? Então, meus irmãos, é uma maravilha poder entender as coisas que Deus tem nos revelado, tem nos passado, nos ensinado, né? E aqui o fato desta palavra, que o Senhor Jesus ensinava e as pessoas não se atinava para o ensino. E agora, neste exato momento, a geração também é desta forma, está neste mesmo caminho. Jesus ensina, o Senhor Jesus não morreu, né, porque quis morrer, não, para dar salvação a nós. E nós não fizemos nenhum esforço para que chegamos a este ponto de receber a salvação, né? Então, o Senhor Jesus está falando, continua falando, que o que Ele fez, né, não foi para se mostrar, não, foi em um propósito, a salvação de nós. E se nós compreender o que o Senhor Jesus veio fazer, e o que Ele continua ainda, né, mesmo estando só Espírito aqui, Ele já está à direita do Pai lá, mesmo assim, né, o querer dele é salvar nós, né? É salvar nós. Então, e olha só, quando nós não compreendemos, nós sofremos. Nós temos que esforçar para entrar na porta estreita. Esforçar para compreender. Quando nós esforça para compreender o que o Senhor Jesus está aí, né, colocando, dirigindo a nós, né? Nós temos aí, né, algo importante, né? Como diz aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 17, diz assim: 16 diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedisse de o reconhecer, né? Até aí é uma coisa que eles poderiam estranhar. Mas diz assim: então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ide tratando à medida que caminhais? Né? E eles, sem o sentimento de quem estava falando, isso se refere quando nós não conhecemos o Senhor Jesus. Ele conheceu só no falar. Porque se eles tinham o Senhor Jesus dentro deles, uma intimidade com o Senhor Jesus, ao Senhor Jesus falar, eles conheceriam, né? Então, como os discípulos tinham, né? Quando o Senhor Jesus entrou no quarto onde ele estava trancado, disse: a paz seja convosco. Eles conheceram ali no momento, mesmo com medo, né? Então, olha o quanto é importante nós conhecer o Senhor Jesus. Abraão, quando Deus enviou 2 varões a ele, né? E ele reconheceu que não era somente um homem,
e sim era um enviado de Deus. Por que ele reconheceu? Porque ele era com Deus, tinha uma intimidade com Deus. E quando nós tenhamos ali uma intimidade com Deus, nós vemos diferente, sentimos diferentes as coisas espiritual, né? Então ele diz aqui, e eles pararam entristecidos. Por que eles pararam entristecidos? Pelo qual o Senhor Jesus pediu que eles informassem o porquê que eles estavam, né, preocupados. Não era ali a profecia. Não tinha que acontecer. O Senhor Jesus já tinha falado para ele. Porque aqueles que estavam falando, iam falando, né, 2 discípulos, né, iam falando no caminho a respeito do que aconteceu com o Senhor Jesus. Veja isso, gente. Mesmo ele ter ali o conhecimento de dentro, que ele sabia o que ia acontecer e que já estava previsto aquilo, né, para que viesse salvar a humanidade. Só que ele esqueceu, ou seja, quando nós ouve e não pratica aquilo, nós dependemos praticar aquilo que Deus, que o Senhor Jesus envia a nós, né? Envia a nós. Não adianta nós só ouvir a palavra do Senhor. Não vai, né, alterar, não vai fazer algo em sua vida que você mude. Não. Nós temos que praticar. Porque senão todo mundo era mudado, porque todo mundo já ouviu a palavra do Senhor. Mas Deus tem algo que nós temos que praticar aquilo que Deus determinou, o que Deus deixou para nós, né? O Senhor Jesus disse assim, pelo o que ele falou, o resultado é 10 mandamentos, mas eu resulto em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, todas as suas forças, né? Com toda a sua alma, né? De todo o coração. E amar o próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos se resultam nos 10. Porque se você amar o próximo como a ti mesmo, você não vai arrumar uma faca, um revólver, uma coisa, e se matar, sair se furando, se atirando. Não. Só quem não tem o Espírito de Deus, né? Infelizmente, né? Então o que a gente vê muitos aí, está tudo cheio do espírito mal. O que fazem com as coisas ali. Mas quem tem o Espírito de Deus não consegue fazer isso, né? Se odiar. E Deus quer que nós faça aquilo que nós fazemos com o nosso próximo, é aquilo que nós faz conosco. Você não se gosta? Você não se ama? Então isso daí que a gente tem que fazer com o nosso próximo, com o que está do outro lado, né? Então, e voltando aqui, olha só. E eles perguntaram, e um falou, né? Chamado Cleopas, respondeu o Senhor Jesus, dizendo, eis o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias. Quem estava ignorando, quem era? O Senhor Jesus ou os próprios discípulos, aqueles que estavam falando? Os 2 discípulos estavam ignorando. Porque era determinado que o Senhor Jesus que isso acontecesse. E eles não se atinaram pela escritura, pela a promessa, a profecia que estava ali, que era para acontecer. Que era para dar vida a nós mesmos. Né? E isso eles não colocaram. Ou seja, ele ouviu o Senhor Jesus falar, mas não praticava o que era falado. Né? Já pensou? Tem uma comida para você comer, você joga na boca e joga fora. Você vai morrer de fome. Você bota na boca e joga fora. Isso é como a palavra do Senhor. Quando você ouve e não pratica, é a mesma coisa. Né? Sabe daquela semente que é jogada
na beira do caminho, vem um pássaro e lá e come, né? E pega a semente. É a mesma coisa de nós ouvir e não praticar, não regar, não cuidar. Quando nós praticamos, é o cuidado da palavra do Senhor. Então isso se refere a isso, que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, mas de maneira alguma estamos praticando, né? Eu digo nós, porque eu estou no meio também. Todo homem, nós tem que ouvir e praticar, né? Às vezes vem algo tão difícil, às vezes acontece e nós não sabemos o porquê. Fala, eu vou à igreja, eu oro. Às vezes nós só ora para pedir alguma coisa. Nós não ora para agradecer a Deus, né? Você lembra o Senhor Jesus, quando foi para Lázaro sair da cova? Para tirar da cova? Ele disse, graças te dou, porque sempre tu me ouves. Então já estava, ou seja, premeditando, ou seja, já estava confirmado que ele ia sair dali. Ainda não tinha saída, mas ele já estava selando, carimbando, né? É a mesma coisa dizer, já está consumado, que Lázaro já está aqui comigo. Olha a grande consciência que o Senhor Jesus tinha naquela época, né? E ali, e o homem também não tem a mente de Cristo, não tem que acompanhar, não tem que servir, não tem que andar nos caminhos, também fará isso. O Senhor Jesus disse, né? Aquele que anda, que perseverar, que permanecer, né? Fará as coisas maiores do que eu já fiz, do que eu fiz quando ele estava aqui na terra. Ele se refere naquela época que ele estava aqui na terra. Então, mas olha só, aí diz assim no 19, fala assim, ele lhe perguntou, ele, Jesus, lhes perguntou os dois, qual era a notícia que as pessoas estavam querendo falar para ele, né? Que estava sendo, né, pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus estava sendo ignorante, porque não pegou, ou seja, não sabia, não dava ouvido o que tinha acontecido. Sendo ignorante os dois discípulos, olha aonde chega o ser humano, que peça o ser humano é, né? Para nós entender quem é eu e quem é você. Se refere a estes dois discípulos. Era discípulo. Não era um qualquer não. Discípulo. Né? E chamando o Senhor Jesus de ignorante. Por quê? Porque ele achou, ou seja, ignora. O ignora é o que é? Ignorante. Quando eu ignoro alguma coisa é porque eu estou sendo ignorante através daquilo. Eu não tenho consciência, eu não acredito, né? Eu não estou fazendo acaso. E eu me torno um ignorante. Então ele chamando o Senhor Jesus de ignorante. Eles estavam conhecendo o Senhor Jesus? Não. Por que ele não estava conhecendo? Porque ele não praticava o que o Senhor Jesus falava. E quando acontece também conosco, se resulta o mesmo resultado. Nós atropela o Senhor Jesus, passa por cima dele, passa para frente dele, bota o Senhor Jesus para trás, e aí começa a não acontecer nada na nossa vida. Tudo dá errado. Tudo dá errado, né? Então ele diz aqui, né? Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta poderoso em obra e palavras, né? Ou seja, era diferenciado o que ele falava. O que ele falava acontecia. O que ele profetizava, realizava. Né? Então ele diz, diante de Deus e de todo o povo,
E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, né, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, né? Mas pular um versículo, lá no versículo 25 diz assim: então lhe disse Jesus, ô nécio, nécio quer dizer atrasado. Esse atrasado se refere, não cuida das coisas que é principais, do que é necessário. E quando vai acordar, já tem passado. Sabe aquelas virgens? 10, era 10, né? 5 nesse e 5 prudente. Prudente quer dizer preparada. Prudente vem do preparo. Preparada. Sabe do que está fazendo. E nessa é que cochila. Dorme no ponto, né? Ela não tanto faz como tanto fez. Ou seja, ela acha que chega de qualquer jeito. O Senhor Jesus disse assim: esforçai para entrar na porta estreita, que a porta estreita dá acesso ao reino do céu. E a larga dá acesso aonde? Já pensou? Eu vou enrolar aqui na terra, vou enrolar, pintar e bordar. E depois eu vou dar uma carteirada lá no céu. Será? Você vai dar a carteirada lá no inferno. Só tem 2. Inferno e céu. Céu e inferno. Então nós temos que esforçar para entrar na porta estreita que dá acesso ao céu. Que é o reino do céu. Né? E diz aqui, porventura... Nécio, né? Eu falando aqui. Honesto e tarde de coração. Para crer, ó, tudo que os profetas disseram. Ou seja, tudo que já estava escrito, o Senhor Jesus falava e eles não atinavam. Se ouviu, mas não praticava. Não botava para aprender. Ele fala assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então, meus amados irmãos, então nós temos essa dificuldade de viver naquilo que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Tem nos colocado, tem nos ensinado. Não é falta de ensino que a humanidade vai para o inferno, os que ir. Não é por falta de ensino, não. O ensino está aí. Lembra daquele homem rico que morreu ali próximo, ali ao mesmo tempo de Lázaro? Que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno. E depois estava pedindo socorro para que pudesse pelo menos avisar a família para que não fosse para o lugar que ele ia, que lá era incomodável. E o próprio Abraão disse, não, o mesmo que te ensinou lá, tem ensinando a tua família. Ou seja, o evangelho está sendo anunciado. É que Deus é tão bom, que ele não humilha, ele não obriga ninguém. Ele faz com que você seja vencido, mas com a verdade, né? Com a verdade, com amor, né? Com carinho. Só que ele não obriga, fica a sua vontade, a minha vontade, a nossa vontade. Só que o que Deus mostra é muito mais poderoso, mais forte, mais claro, mais vivo do que o Satanás, porque o Satanás ele veio para o quê? Matar, roubar e destruir. Faz alguma coisa o Satanás além disso? Qual delas? E o Senhor Jesus disse, eu faço tantas obras boas, vinda do Pai, eu mostro. Qual delas vocês não acreditam? Qual delas, por qual dela que nós não vamos para o reino do céu? Por que nós não vamos? Aí está aí
Aurelina Santo, né? Que Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu ministério, a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Então, o Senhor Jesus, né, se refere, por qual dela você não entra no reino do céu? Você não aceita o reino do céu? Porque é a verdade, o que o Senhor Jesus coloca ali, o que ele faz, né? É milagre. Então, e nós temos essa deficiência, esse onécio, é uma deficiência que a humanidade tem, que não acredita, né? Que é provada as obras do Senhor Jesus. Para mim, para você, para quem quer que seja, é provada. O homem não cura, o homem não liberta, não. O homem não salva, não. Só Deus. E a gente tem visto aí muitos curados, libertos, salvos, né? O mendigo prospera, a gente vê. Isso é tudo poder de Deus. E qual delas você não acredita? Por qual delas você não... O que não é rendido, não é convertido, por qual delas você não se converte? Então, meus amados irmãos, Deus mais uma vez está anunciando aqui o Evangelho, a qual ele tem uma obra, ele tem um propósito para nós. É nós ser salvo. É nós viver na dependência dele. É nós crer, nós viver sentindo, né? Viver sendo tocado, sonhando que nós somos dependentes dele, né? E aí nós temos aí uma intimidade com ele, nós começamos a ter uma intimidade com Deus. E quando nós temos uma intimidade, né, nós ali se apoderamos ali da salvação. Apóstolo Paulo era um homem, né, Saulo, que era Saulo o nome, um homem, né, exclusivamente agressivo, né, matava, roubava, tudo de mal ele fazia, além de apredejar e prender os servos do Senhor. Mas quando o Espírito Santo, né, se dirigiu a ele, e ali ele não perdeu mais o foco. O que o Senhor ensinava a ele, ele praticava. E ali ia se dirigindo aonde? A salvação. O qual ele disse que guardou a fé, venceu, né? Estava preparado para receber a salvação. Ele não estava se importando com o sofrimento. Ninguém na Bíblia, não existe que aquele que serve a Deus está isento de sofrer, de ser doente. Não. Nada disso. O próprio Senhor Jesus disse: está pensando que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer espada. Então espada, que eu saiba, é para lutar, né? É para lutar. Então isso quer dizer, vem algo para nós, só que nós temos que esforçar. Esforçar, se entrar na porta estreita, esforçar para entrar nela, é você esforçá-lo para estar na presença do Senhor, para que você não venha desistir. Nem eu, nem você vamos esforçá-lo, né? E nós temos aí um resultado, aí uma mostração que o Filho de Deus não está longe de voltar. Tudo ou todas as coisas que a Bíblia relata, quando o Filho do Homem tivesse próximo a voltá-lo, ia acontecer, está acontecendo ou já aconteceu, né? Até algo indesesperável, como lá no Rio Grande do Sul e outros lugares. Então, qual é o sinal que você quer mais? Você quer que o céu desça? Você quer que o sol desapareça, não fica, aparece em mais lugar nenhum? Nem lua, nem estrela, é isso? Então, meus amados irmãos, Deus está querendo que nós abrimos os nossos corações
para que nós deixe entrar dentro do coração o que é bom, a palavra do Senhor, um ensino, né? Para que nós pratique aquilo, porque nós só bota para fora o que nós tem no coração. E nós estamos vendo aí essa geração, o que tem dentro dele, só a maldade, para ele mesmo, começando para ele mesmo, que quando eu não quero a minha vida, quando eu não gosto da minha vida, aí lá se vai beber cachaça, vai fumar droga, roubar, matar. Eu estou desprezando a minha própria vida. E é o que mais tem por aí. Então, meus amados irmãos, Deus quer que nós esforcemos. Porque o homem sem a salvação, se você não quiser a sua salvação, pode se matar, que você não presta para nada. Se você não ganhar a salvação, infelizmente, é por isso que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça. Que é o reino de Deus e a justiça de Deus. Que é para ser a nossa também. Nós só não quer se nós não quiser. Mas lá em Lucas capítulo 15, o Senhor Jesus, o próprio Deus diz, através de uma parábola, diz, aquele que estáis comigo, tudo que é meu é dele. Então, meus amados irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade. Se estava roubando, não rouba mais. Se estava nas drogas, esforça para não estar mais. Se estava no álcool, esforça para não estar mais. Né? Pede ajuda a Deus, eu tenho certeza. Aquele 10 leprosos que era proibido estar no meio da sociedade. Estava separado. Né? Estava desprezado. De longe eles clamaram, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. E o Senhor Jesus não demorou, não recusou. Por que ele vai recusar nós? Ele não recusa, não. Se ele fosse recusar, que ele teria, né, de recusar, Zaqueu, ali, aquela mulher prostituta que já estava sendo criminada, já, pelos homens já estava criminada. Só que Deus, ele veio para salvar. Deus, a presença dele está na terra ainda, é para salvar. Não é para julgar ainda, mas vai ter uma julgação. Eu espero que não chegue a você esse julgamento, né? De você aqui mesmo ficar aqui. Daqui já ir para um lugar que você infelizmente não espera. Então vamos fazer o por onde caiba a nós o reino de Deus e a sua justiça, que é a nossa, que é o nosso rei e a nossa justiça, né? Aonde está o Pai, está o Filho. Se você é filho de Deus, como você diz no coração, diz com a boca, mas no coração eu não sei se é, porque para isso nós temos que exercer ali os mandamentos de Deus, as funções, né? Ali as promessas de Deus. Nós temos que andar com ele. Primeiro João, ele diz, capítulo 11, capítulo 12, perdão, capítulo 1, versículo 11, versículo 12. Aqueles que conhecem que o Senhor Jesus é filho de Deus, ele dá poder para ser filho. Então nem todo mundo é filho de Deus. Pode ser. Mas aqueles que não estão com ele, que não acreditam, que julga, que fica blasfemando, não é filho de Deus. Então se você é filho de Deus, né, pratica o que Deus está aí enviando, proporcionando, entregando. Cuida de si, para ficar diante de Deus. É isso, meus amados irmãos. Até aqui, Deus nos colocou no meu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, mais uma vez. Eu não sou digno de nada. Eu creio, tenho certeza absoluta. Mas pela tua misericórdia, o Senhor tem compaixão, não só de mim, mas de muitos. E que nós somos pequenos, Senhor. E que somos dependentes do Senhor. Somos como
doente e que ali precisa daquele medicamento todos os dias, todas as horas, Pai. Nós somos assim por você, Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. O Senhor é o nosso remédio, é o nosso médico. O Senhor é o nosso Pai celestial, é o nosso Deus, é o nosso guia. Te amo, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, tem misericórdia, Pai, desta nação, daqueles que estão fracos, daqueles que estão nas drogas, daqueles que se encontram no álcool, daqueles que saiu para fazer o mal, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Impeça, Senhor, que esse trabalho deles seja impedido, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai. Meu Deus, eu clamo o nome do Senhor pela vida daqueles que não sabem o que faz, aqueles que andam vangueando, por aqueles que ainda não se atinaram a se converter, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. E aqueles que estão convertidos, Senhor, que o Senhor possa fortalecer cada vez mais, para que não venha desistir, meu Pai, que a gente vê que tem muitos, Pai. Entra hoje, serve o Senhor hoje, amanhã já sai. Meu Deus, tem compaixão, Pai, e fortalece o Teu povo. Meu Deus, visita as cadeias, visita os presidiários, visita os hospitais, as prisões, visita as clínicas de recuperação, Senhor, o asilo, aonde tem uma criança doente, enferma, abandonada, Senhor. Tem misericórdia em nome de Jesus, Pai. Visita meus pais. Eu até te agradeço, Senhor, por este milagre que o Senhor fez. Meu pai estava bastante passando mal e a mão do Senhor o tocou. E o Senhor fez o milagre na vida dele. Pai, obrigado, Senhor, por mais esta obra no meio de nós. E que isso, Pai, o Senhor faz para que o Teu nome seja glorificado. E que aqueles de fora vejam que o Senhor é. E que o Senhor quer fazer as obras no meio de nós. Só que depende de nós. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Passeia no meio do Teu povo, Pai, tocando, curando, libertando, levantando o cadeirante, o leproso, purificando, Pai, abrindo os olhos do cego, fazendo o surdo ouvir, prosperando o miserável, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Dai sabedoria, conhecimento e entendimento, Senhor, para que ele conduza a vida dele, para que ele tenha, Senhor, ali dentro dele a Tua presença, o Teu caminho, Pai, ali todo o Teu ensino, Pai, e que ele faça a Tua vontade e não a dele, Pai. Meu Deus, faça que ele seja um aluno ótimo, Pai, não para se mostrar, mas que para vencer, Senhor. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu faço mais um pedido. Eu peço que o Senhor cuide daqueles que têm raiva de mim, dos meus inimigos, dos meus adversários, daqueles que querem o mal contra a minha pessoa, Senhor. Pai, tem misericórdia dele, ele não sabe o que faz. Da nossa casa, onde diz que faz a Tua obra, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia dele. Eu perdoo o que ele faz, o que eles fazem, e peço compaixão que o Senhor tenha com ele, Pai, para que ele se volte e faça de coração a Tua obra, seja filho do Senhor e não filho do maligno. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus abençoe, até a próxima oportunidade. Um abraço a todos. A irmã Eurelina Santo, que Deus abençoe, né? Fica na paz, que Deus abençoe você, seu ministério, né? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.